Olá, amigos do canal! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol internacional. É hora de Copa do Mundo no Corneta Ball, Matheus. É isso aí, Bruno. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Para os nossos queridos inscritos, espectadores, que se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com todo mundo, porque a Copa do Mundo está entre nós, já temos os grupos definidos. Temos os grupos definidos, os jogos, as sedes e os horários vão ser definidos amanhã, né, no dia de sábado, mas a gente já vai fazer aqui um vídeo falando um pouco dos grupos, principalmente o grupo do Brasil, né, o grupo C, do qual o Brasil é a cabeça de chave. Mas já para entrar no clima da Copa, vamos dar uma olhada, vamos comentar um pouco sobre os grupos, qual o grupo da morte, qual o grupo está tranquilo, se o Brasil vai ter vida fácil e etc. Exatamente. E para ilustrar melhor para a galera e para a gente também, esses são os grupos da Copa do Mundo de 2026. Tem mais grupos agora, foram 4 grupos a mais do que era nas últimas Copas do Mundo, porque agora teremos 48 seleções, nas Copas do Mundo a partir de agora. Uma mudança que eu não gostei, acho que tem sempre um time ali destoando nos grupos, mas a gente sabe como é que é a FIFA, politicagem, tem que querer ali agradar todo mundo, então aumentaram o número de seleções, mas eu não gostei. Politicagem, inclusive, que a gente viu na abertura desse sorteio, né? Quando eles inventaram um prêmio para afagar o ego de Donald Trump, mas isso é um assunto para outro momento. Lembrando agora como nós temos 12 grupos, né? Então terceiros colocados também, alguns terceiros colocados vão passar para o mata-mata, a gente vai ter um 16 avos de final antes das oitavas, então algumas alterações aí nas regras, mas fora isso, é o que está todo mundo acostumado já em Copa do Mundo e eu gosto desse aumento, tendo em vista as seleções que conseguiram se classificar pela primeira vez, sabe? O evento, a galera na rua comemorando classificação, eu acho que só por isso já valeu esse aumento, que para o Brasil não faz a menor diferença. Mas ver essas pessoas que nunca tinham visto a seleção na Copa poder comemorar isso pela primeira vez, eu acho que é legal. Tem esse lado, né, de que, por exemplo, a Bolívia, só para citar uma seleção aqui da América do Sul, não ia há muitos anos, tem a possibilidade de ir, está na repescagem. O próprio Paraguai, se não me engano, desde 2010 ou 14 que não vai à Copa do Mundo, voltou. E tem chance de passar para as oitavas de final, mas não vou antecipar aqui o que. Vamos deixar para falar isso no grupo D. Mas podemos começar no grupo A, Bora de grupo que A. uma curiosidade, a estreia dessa Copa do Mundo será a mesma de 2010, México e África do Sul. Naquela ocasião, o jogo terminou empatado. Será Eu que vai lembro repetir o placar? perfeitamente do gol de Tchabalala para abrir o placar nesse jogo. Estava na escola com 9 anos de idade assistindo no celular. Copa lendária essa Copa da África do Sul, inclusive, mas o México grande favorito, apesar da seleção mexicana não viver seu melhor momento. Exato. Nesse grupo, além das duas seleções, nós já temos confirmada a Coreia do Sul, que enfrentou o Brasil outro dia, perdeu de 5-0, e teremos uma seleção que virá da repescagem europeia. As possibilidades desse grupo são a República Tcheca, a Irlanda, a Dinamarca e a Macedônia do Norte. E, Bruno, na minha opinião, qualquer uma dessas seleções que vier da repescagem é um grupo completamente aberto. Eu vejo todas as 4 seleções com chance de conseguir uma vaga no mata-mata. Talvez ali a África do Sul correndo um pouquinho por fora. O México vai jogar os 3 jogos em casa, de fato. Não terá que ir aos Estados Unidos, nem ao Canadá nessa primeira fase. Então pode ter um apoio da torcida. A Coreia se classificou ao mata-mata na Copa de 22. Perdeu para o Brasil, mas acho que ainda é uma seleção chata de se enfrentar num grupo de Copa do Mundo, ainda mais tendo em vista os adversários que estão ali. E a Dinamarca, que viveu um grande momento na Eurocopa de 2021, chegando a uma semifinal, sendo assaltada contra a Inglaterra, que poderia ter chegado à decisão, mas parou na semi.
Na Copa do Mundo, um ano depois, já foi bem decepcionante. Caiu na fase de grupos, agora enfrenta uma repescagem. Talvez seja a seleção, dá para considerar aí, junto com a República Tcheca, as favoritas a pegar essa vaga, mas não vejo elas sobrando nesse grupo, não. Eu acho que eu colocaria a Coreia do Sul como favorita. Eu acho que é uma seleção arrumadinha, tem bons jogadores, tem Heung-min Son, que será o melhor jogador desse grupo. Você falou África do Sul, na última Copa Africana de Nações, passou em segundo no grupo, atrás de Mali, ganhou um jogo, empatou um e perdeu um. Então, assim, não vi muito da África do Sul. A última vez que eu vi a seleção jogar foi em 2010, se eu não me engano. Mas o México, igual a gente falou, também não vive um bom momento. O México que foi goleado pelos Estados Unidos recentemente. A Dinamarca, que também não é uma grande seleção. Os melhores jogadores dessa geração aí já estão um pouco mais velhos. Mas é uma seleção organizadinha, tem uma boa defesa, pode dar trabalho. Mas para mim, a Coreia do Sul é a favorita desse grupo. É, México, ele, pelo fator casa, pode tentar fazer É, um tem caldeirão isso. nos estádios, assim, tem esse fator, mas olhando campo e bola, talvez a Coreia seja a seleção que se destaca aqui E tem a no questão grupo, do primeiro verão, grupo. né? Essa Copa vai ser disputada no verão. Então vai Sim. estar um calorzão que o dinamarquês não vai estar muito acostumado. O sul-coreano também não. Então o clima que foi, inclusive, eh, algo comentado na Copa de 70, né, que foi nos Estados Unidos que o Brasil ganhou, de novo, pode ser aí também um fator para o México passar. Uhum. E só para lembrando que você citou, essa Copa será no México, no Canadá e nos Estados Unidos. O Brasil já ganhou uma Copa no México e já ganhou uma Copa nos Estados Unidos também. E vou dar mais uma informação para quem quiser ficar otimista com o Brasil quando chegarmos ao grupo C. Mas antes de falar do grupo do Brasil, nós temos esse grupo com Canadá, a seleção que virá da repescagem da Europa, que é Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia. E as outras duas seleções são o Catar e a Suíça, que para mim é a favorita a passar em primeiro no grupo. É, com certeza. Eu acho que é a melhor aí, melhor seleção. Obviamente, a Itália, tetracampeã mundial, eh, seria uma provável favorita se a gente visse aí só pelo histórico, mas a Itália não classifica para Copas desde 2014, não vai para mata-mata desde 2010. Então, assim, perdeu para a Macedônia do Norte na última repescagem, então não tem nem como garantir que vai chegar nesse caminho aí contra a Irlanda do Norte, por exemplo. O Canadá recentemente ganhou de País de Gales, que é uma outra seleção que pode estar aí no amistoso dia 9 de setembro. Ganhou da Romênia, perdeu para a Austrália, empatou com a Colômbia, empatou com o Equador, ganhou da Venezuela. São os últimos jogos aqui que eu estou vendo. Então, é uma seleção que não vai ser uma baba, mas também não apresenta grande perigo. E eu acho que o Catar provavelmente é a seleção mais fraca, né? A não ser que passe lá a Irlanda do Norte aí. É um jogo mais equilibrado com o Catar. Exato. Sobre a Itália, em 2010 eles caíram na fase de grupos também. Então, o último jogo de Foi mata-mata que eles 2006, né? jogaram A foi a final final da Copa em 2006. São que eles 20 ganharam. anos sem jogar um mata-mata da seleção italiana. São 2 Copas seguidas sem ir para ao Mundial. E olha, eu vou te falar, tem umas seleções bem complicadas ali, tá? Não vejo a Itália passando com tanta facilidade ali nessa repescagem. Vai ter que suar um pouquinho se quiser voltar à Copa do Mundo. E esse é um grupo que eu vejo um terceiro colocado avançando, tá? Que eu acho que a Suíça pode despontar e ficar ali uma trocação entre Canadá e a outra seleção que vier da Europa. Com os dois ganhando do Catar ali, fazendo pontos. Um empatezinho entre os dois pode garantir eles na próxima fase como segundo e terceiro. É um próprio empate com a Suíça, né? A Suíça também não é uma superpotência, é uma seleção que tem uma defesa muito forte, mas num grupo que não tem outro bicho-papão, pode ser que a seleção tenha Vai precisar dificuldade de propor, né? furar. Exato, vai ter uma dificuldade de furar bloqueios. Suíça que não caiu no grupo do Brasil, né? A primeira vez desde 2014 também, que não estamos no mesmo grupo da Suíça.
quase, pro B para C. Isso. E, já que você citou a possibilidade de ter um Brasil e Suíça nesse grupo, que não aconteceu, já vamos ao grupo do Brasil. Te falar, eu preferi a Suíça, tá? Porque no lugar deles veio o Marrocos, Com certeza. semifinalista da última Copa do Mundo. Vai ser o jogo de estreia da seleção, que para mim é o jogo que provavelmente definirá a primeira colocação do grupo, então é importante o Brasil já começar com uma vitória, porque Haiti e Escócia são 2 seleções que eu não vejo fazendo frente ao Brasil. Acho que talvez a Escócia pode até querer engrossar um pouco o jogo contra Marrocos, mas vejo a seleção africana como favorita. E o Haiti é o jogo para fazer saldo, que se eu citei isso no grupo B, eu acho que aqui também há a possibilidade do terceiro colocado se classificar por conta do saldo de gols que eles podem golear o Haiti. Eu vejo esse cenário acontecendo e no saldo eles conseguirem a classificação. É, sim, impossível não passar nesse grupo, sabe. Marrocos que é um bom time, igual você falou, semifinalista, tem bons jogadores, é uma seleção muito organizada também taticamente, uma seleção rápida, uma seleção com jogadores muito inteligentes no meio de campo, né, o Hakimi é o grande destaque, talvez o melhor lateral direito do mundo, tem um excelente goleiro também no Bono, enfim, é um jogo duro, eh, igual você falou, semifinalista da última Copa, é uma das favoritas a voltar para a semifinal inclusive. Enquanto a Haiti e Escócia, sim, estão ali para ser goleadas. Acho que tanto o Haiti como a Escócia vão ser goleadas por Brasil e por Marrocos. E a Escócia cabe a ela, se quiser passar em terceiro, golear de volta o Haiti e não tomar tantos gols no último jogo, aí para conseguir, quem sabe, passar como terceiro. E Brasil e Marrocos, assim, o Marrocos é um bom time, mas o Brasil é favorito. Eu acho que não tem muita conversa aí também não. Eu acho que o Brasil perdeu para o Marrocos, né, no último confronto entre os dois. Foi logo depois da Copa, se eu não me engano. Com Ramon Menezes de treinador. Exato. Então, assim, já não tem como considerar muito, né? Mas é um jogo duro, mas é bom, né? A gente tem sempre esse debate. Será que é bom cair no grupo da morte? Você corre o risco de não passar para a próxima fase, mas se você passar, você já chega mais aquecido, com mais casca, ou num grupo cheio de baba que você ganha de todo mundo, na primeira pedreira seu time desmorona. Eu acho que nesse esse jogo Brasil e Marrocos é um jogo já com cara de oitavas de final de Copa do Mundo. Sabe? É um jogo que poderia acontecer facilmente numa fase de mata-mata. Então é um jogo aí para o Brasil também já se testar contra uma outra seleção muito forte mundialmente. Exato, e um destaque também é que Marrocos é uma seleção que se defendeu muito bem na última Copa do Mundo. Enfrentou a Espanha, enfrentou Portugal, conseguiu avançar contra essas 2 seleções. Era um time que se defendia muito bem. E essa é uma questão que a gente viu em alguns jogos do Brasil recentemente, até na própria era Ancelotti, o jogo contra a Tunísia foi um time que se fechou, o Brasil teve um pouco de dificuldade, então é um cenário que o Brasil terá que ser, vai ser colocado à prova também na Copa do Mundo. Eu vejo também a Escócia tentando se fechar ali, um pouco mais atrás, que no começo do jogo pode apresentar alguma resistência, mas concordo com você, acho que o Brasil tem que ganhar, e ganhar bem desse adversário. E contra o Haiti, nem resistência eles devem conseguir impor à seleção brasileira. A expectativa é passar em primeiro, mas tudo depende da estreia, que costuma ser um jogo mais complicado ali pela, pelo nervosismo natural de um primeiro jogo de Copa do Mundo. Já enfrenta um adversário muito, muito duro, que é a seleção de Marrocos. A sorte é que o cruzamento é mais tranquilo, né? O grupo D também não tem nenhum bicho-papão. Exato. Já chegando no grupo D, ou você quer fazer alguma consideração final sobre o grupo do Brasil? Se o Brasil não passar nesse grupo, é cadeia em todo mundo. Acho que já voltam como inimigos nacionais, é crime, lesa pátria, pode prender todo mundo. Tá aí, chegando ao grupo D, que nós temos Estados Unidos, Paraguai, Austrália e quem passar da repescagem entre Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo. Essas seleções entrarão nesse grupo D. Acho um grupo bem equilibrado, tá? Talvez os Estados Unidos, por jogar em casa, também. México, Canadá e Estados Unidos. Os 3 vão fazer todos os jogos da primeira fase nos seus países. Eu vejo possibilidades do Paraguai pegar essa segunda vaga ali. E
talvez ali a Austrália, se vier uma Turquia, pode ser um grupo bem equilibrado, que é uma seleção que já tem experiência em Copa do Mundo. Então, pode ser um grupo complicado ali, que fica muito difícil de prever jogo. Mas talvez o fator casa pese para os Estados Unidos conseguir uma classificação. É os Estados Unidos que não tem um time ruim, né, igual eu falei. Tem ganhado alguns amistosos, ganhou do México, ganhou de seleções sul-americanas. Então, assim, eu acho que é o favorito esse grupo, provavelmente vai passar em primeiro. O Paraguai também não é um time ruim, mas não é, sabe, grandes coisas. A Austrália tá aí, quem passar aí, igual você falou, a Turquia talvez apresente um pouco mais de dificuldade, mas assim, eu acho que os Estados Unidos deve passar em primeiro e os outros 3 ali vai ser meio que uma briga por esse segundo colocado. Consigo ver todo mundo roubando pontos de todo mundo. E mesmo os Estados Unidos também não acho que vão ter 9 pontos, 3 vitórias tranquilas, não. Provavelmente tem um empate, às vezes até mesmo uma derrota. É o que também pode facilitar a classificação de 3 do grupo, né? Porque Sim, onde todo mundo pode tirar ponte de todo mundo, fica vai ter todo gente muito com 4 embolado aí, ali. né. 5 talvez, né, tipo, ganha um, empata os outros 2. Um grupo para ficar de olho, né, sim. Vai ser Pode legal. acontecer pode acontecer qualquer coisa. Ao contrário, na minha visão do grupo E, que tem a Alemanha, que se não fizer 9 pontos nesse grupo, é crise. Assim, a Alemanha vem de 2 eliminações em fase de grupos na Copa do Mundo. Se cair nesse, é para ficar uns 5 mundiais sem nem ir. Porque assim, tá muito fácil. Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Pra mim, a Alemanha passa em primeiro, Costa do Marfim e Equador brigam por essa segunda vaga. O Equador que é uma boa seleção. A gente tá vendo a geração de ouro do Equador aí, com Moses Caicedo, com Kenny Arroyo, tem o Capique, lateral também do Brighton, Pátio, Pátio, as cria Estupinhan, do Del Valle, né. As crias do Independente Del Valle, que é um dos trabalhos de base mais impressionantes do mundo. Pra mim, a base do Del Valle é impressionante como eles revelam bons jogadores. E a seleção equatoriana que fez uma excelente eliminatória. Então, assim, pra mim é favorita também a passar nesse grupo. Curaçao tá aí pra ser goleado, pra dar saldo, e tem que ver como é que vai ser a Costa do Marfim, né? Ela pode complicar tanto um pouco o jogo para a Alemanha, um pouco para o Equador. Mas é isso, a Alemanha é franca favorita, apesar de que não vem apresentando um grande futebol também recentemente. A Alemanha viveu um período aí meio conturbado de uma mudança de geração que não tinha meio que ninguém nessa nova geração surgindo para ser o cara da seleção depois que os antigos se aposentaram, aí teve gente que se aposentou, depois teve que voltar, não sei o quê. Mas assim, eu acho que se não passar em primeiro é crise, a não ser que o Equador pode vir surpreender e ganhar de todo mundo aí. Também não acho que seria fim do mundo, mas a Alemanha é com certeza franca favorita. e olhando um cenário um pouco das 2 últimas Copas da Alemanha, que foi eliminada na fase de grupos. Ela foi eliminada por causa de um jogo, basicamente, que foi o jogo da estreia. Ela perdeu para o Japão em 2022 e perdeu para o México em 2018. Aí ficou um cenário complexo que ela não conseguiu se recuperar nos outros 2 jogos. Então a Copa do Mundo tem muito disso, assim, tem uma estreia ali um pouco complicada, difícil de você recuperar. Agora tá um pouco mais fácil, porque quase todos os grupos têm uma seleção bem aleatória, para deixar dessa forma. E e o jogo de estreia da Alemanha é contra Curaçao, tipo, é pra Alemanha Não vai ganhar e se ganhar bem, complicar. assim. É, tipo uns 4, 5-0, você fala: "A Alemanha vai ganhar esse jogo por esse placar". Ninguém fica surpreso. Nem o time de Curaçao vai ficar surpreso. Vão ficar felizes. Pô, jogamos contra a Alemanha em Copa do Mundo. Tá bom demais. É igual o time que perdeu de 10-0 pro Bayern de Munique no Mundial de Clubes. Eles perderam de 10, mas eles estavam felizes que eles estavam jogando contra os melhores ali do mundo. Então, acho poucas chances da Alemanha não ser a primeira colocada. Só se tiver uma sequência mágica aí da seleção equatoriana, mas também vejo a Alemanha em primeiro, o Equador em segundo. É isso. Equador, que concordo com você, é favorito essa segunda vaga. E chegando no grupo F, nós temos aqui a Holanda, nós temos também o Japão, a seleção que virá da repescagem entre Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia.
e a Tunísia. Cara, eu acho, eh, se vier a Suécia, pode ficar uma briga ali de foice entre 3 seleções, Holanda, Japão e eles. Mas eu confesso, tô torcendo muito para a Ucrânia conseguir essa vaga. Por todo o contexto que o país tem vivido, sofreu a invasão da Rússia, eu acharia legal se eles conseguissem classificar para uma Copa do Mundo. Mas, que nem eu falei, acho a Suécia uma seleção mais forte. E dito isso, há uma possibilidade do Japão passar em primeiro, que a gente vem destacando aqui. A gente destacou quando enfrentou o Brasil, que era uma seleção boa, que poderia até ter ido mais longe em outras Copas do Mundo. Se passar em primeiro, fica mais fácil, né? Que aí pega uma seleção ali um pouco mais fraca no primeiro mata-mata. A Holanda também não é esse bicho papão todo, já teve seleções muito mais fortes ao longo da sua história, mas também vejo como uma das favoritas a avançar nesse grupo. Lembrando que a Tunísia também fez jogo duro contra o Brasil, né, no amistoso recente. Pode argumentar que é amistoso, que quando tá valendo, não sei o quê. A verdade é que se defendeu muito bem do Brasil, que vinha numa excelente sequência. E assim, não acho que vai ser baba, igual a gente falou nos outros grupos aí, que tem sempre uma seleção para ser goleada. Para mim, nesse aí não tem. Talvez seja um grupo da morte, tendo em vista o que, igual você falou, acho que tem mais seleções, então você acaba tendo menos grandes seleções no mesmo grupo. Para mim, o grupo da morte ou é esse grupo F, ou é um grupo que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas assim, se a Holanda ficar de fora da, dos dois primeiros, eu também não acharia um resultado assim de outro mundo. Seria com certeza surpreendente, é favorito para passar. Mas eu não acho que esse grupo vai ter nenhum jogo tranquilo aí, não. Concordo com você, é um grupo bem complicado, né? Difícil de ter aqui Holanda e Japão como favoritos, mas também não seria uma zebraça assim a Tunísia passar, dependendo de quem vier aqui também. A gente tem a Ucrânia, a Suécia, Polônia, Albânia e Ucrânia acho que seriam talvez um pouco surpreendentes se conseguissem a classificação. Mas tirando as seleções que se pintarem aqui, eu veria dessa forma, é um grupo bem equilibrado. A Polônia já teve momentos melhores, né, e não conseguiu. Quando tinha Alaba e Lewandowski mais jovens, eu acho que agora com eles mais velhos que não vai ser o momento. Exatamente. Chegando aqui ao grupo G, a grande geração belga já passou, mas nem por isso deixou de ser favorita nesse grupo, né? Egito, Já. Irã e Nova Zelândia, é muito fácil. Eles têm o Egito com o Salah, que tem a chance de avançar a um mata-mata de Copa do Mundo, coisa que em 2018 ele não conseguiu, que é um grupo bem mais difícil, que tinha Rússia, país sede, Uruguai também, que é uma seleção mais forte. Aqui é a grande chance dele, né? Eu acho que esse grupo, inclusive, essa ordem que tá aí, provavelmente é a ordem que vai terminar. Não vejo saindo muito disso daí não, seleção da Nova Zelândia é bem fraca, o Irã você tem um ou outro jogador ali que até joga numa liga mais competitiva, mas também não deve criar grandes problemas. O Egito tem bons jogadores, como você falou, não teve o melhor resultado do mundo na última Copa Africana de Nações, se eu não me engano, não lembro de cabeça. Eh, não, o Egito foi líder do grupo A na eliminatória da Copa do Mundo, tô falando bobagem. Não perdeu nenhum jogo, não perdeu nenhum jogo, eu me confundi. Então, assim, a Bélgica que eu acho que é a mesma coisa que eu falei da Polônia, né, talvez em um grau menor, mas assim, desculpa, a porta aqui de casa bateu. Mas assim, também já viveu momentos melhores, você tem alguns bons jogadores ali, mas não tem nenhum grande craque, e os grandes craques estão ficando mais velhos. Então, se o Egito passar em primeiro, até não acho que seria coisa de outro mundo, igual a gente vem falando. Mas eu acho que o mais provável é que termine nessa ordem que tá aí. Exato. Eu até consigo ver o Irã se classificando em segundo, mas não seria o mais provável. O Egito tem alguns jogadores até interessantes no plantel, né? Você tem o próprio Salah, que é um jogador histórico, você tem o Marmoush, que é um bom jogador, tá no Manchester City. Até não tá vivendo uma grande fase lá, mas no Frankfurt ele jogava muita bola. Mas consigo ver uma complicação ali pro Egito tentar pegar essa segunda vaga.
Eu acho que vai terminar o que tá ali. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria nisso. Eu também, só ressaltando que eu vejo um cenário. É Copa do Mundo, né, Copa do Mundo tem Uhum. sempre resultados inesperados. E agora chegando no grupo de uma das favoritas, que é apontada, a seleção espanhola, tem Cabo Verde no grupo, que com todo respeito vou desconsiderar, porque é o Eles jogo te para fazer entendem, tá, eles saldo, falam português. é o jogo para fazer saldo, e pode ser que a gente consiga uns haters aí de Cabo Verde e aumente as nossas visualizações, que nós gostaríamos bastante. Tem a Arábia Saudita, que ganhou da última campeã do mundo, então se a Espanha perder para a Arábia Saudita pode ser um sinal. E fecha com o Uruguai, que já viveu momentos melhores nesse ciclo de Copa do Mundo. Começou muito bem, mas foi derretendo ao longo do ciclo, né? Inclusive eu vi que tanto o Valverde quanto o Darwin Núñez, eu acho que falaram que não jogavam mais enquanto o Bielsa tivesse treinador, alguma coisa assim. Então, não sei se eles ficarão de fora de uma Copa do Mundo, né, não sei até que ponto essa argumentação deles vai, mas é fato que não vive o melhor momento, não tem os melhores resultados, começou muito bem o ciclo, mas a coisa por lá azedou e a Espanha deve passar, assim, tranquilamente nesse grupo, a não ser que o Uruguai consiga organizar tudo, aí é uma seleção que tem bons nomes, é uma seleção forte, mas assim, mesmo no seu melhor momento, Espanha ainda seria a favorita e o Uruguai não vive esse melhor momento, mas assim, por conta do grupo também não deve ter grande dificuldade de passar em segundo. Não ser que Exato. num jogo contra a Arábia Saudita eles se compliquem e aí depois os 2 perdem para a Espanha e vai para o saldo contra, eh, Cabo Verde, aí pode ser que aconteça alguma coisa. Mas assim, o Uruguai também, acho que em terceiro pelo menos deve conseguir passar da pior das hipóteses. Exato. Eu já vou fazer uma previsão aqui. O futebol espanhol conhecerá o melhor jogador da América do Sul, que atua no continente, né? Georgian de Arrascaeta. Não está escrito o que o Uruguai fará com a seleção espanhola. Ele vai ser titular? Ele não tem sido, né? É, mas se não vai o Valverde, se não vai o Darwin Nunes, vai ter que voltar. Ele tem que jogar. Pô, aí vai jogar só jogador do futebol brasileiro. Enfim, passando, eu concordo com você que a Espanha é favorita, o Uruguai e a Arábia Saudita podem ali disputar uma segunda vaga, mas vejo o Uruguai à frente. E chegando ao grupo I, você destacou no grupo da Holanda de que poderia ser classificado como um grupo da morte, mas que vinha um outro grupo com possibilidade. É esse o grupo que você estava falando? Com certeza. Você tem a França, seleção fortíssima, atual, finalista de Copa do Mundo, ganhou outra recentemente. Você tem Senegal, que também é uma seleção muito boa. O Brasil jogou recentemente contra também. Tem sempre bons jogadores. E você tem a Noruega, que não é um bom time, mas tem o Haaland, né? Então, assim, é perigoso para qualquer um que vai jogar contra. E o Odegaard, que é um E o Odegaard. baita meio-campista do Arsenal. A seleção que virá da repescagem para esse grupo é Bolívia, Suriname ou Iraque, mas assim, com todo respeito. Dá para jogar em La Paz? Em El Se a, Alto? Se se a der, Copa do Mundo Bolívia fosse lá, primeiro do grupo. exatamente. Mas como será no México, no Canadá e nos Estados Unidos, para mim, tenho dúvidas até se a Bolívia vai, né? Porque a repescagem não vai ser lá. Pode ser que fique fora. Mas eu acho que a França, apesar de ser um grupo difícil, é a favorita. Eu vejo Senegal e a Noruega disputando um segundo lugar nesse grupo. E pode ser, dependendo se empatarem o jogo entre eles e fizerem saldo contra a seleção que vier da repescagem, de repente os dois classificarem, né? Não sei qual vai ser a ordem dos jogos aqui entre Senegal e Noruega, sei que não é na estreia, mas se for de repente um último jogo do grupo, eles podem ali ficar de olho nos resultados ali, o que está acontecendo, como é que vai ser para a classificação. Então, vejo um cenário aqui, apesar de que talvez a Noruega, pelo fator Haaland, né, que é basicamente uma certeza de gol a cada jogo que ele entra, possa ter vantagem contra Senegal. Mas é que é outra coisa, né, o Haaland é certeza de gol quando ele joga no Manchester City, que é um time muito melhor do que a seleção da Noruega. Ou pela seleção da Noruega, a gente sabe como que é a eliminatória da Europa, é um time bom e um tanto de baba.
No caso da Noruega, a única outra seleção profissional que tinha no grupo era a Itália, se eu não me engano. E a Itália ganhou de todo mundo e perdeu para Noruega e a gente não consegue cravar nem que vai estar na Copa. Então, assim, eu acho que jogar contra uma França já é outra coisa. Não descreditando o Haaland, que é, em questão de fazer gol, é disparado o melhor jogador do mundo nesse quesito. Acho que ninguém faz tanto gol quanto o Erling Haaland. Mas também alguém tem que servir ele, né? Ele não vai dominar uma bola no meio de campo e driblar todo mundo. Alguém tem que conseguir acertar um passe nele, pelo menos, para que ele possa fazer o que ele sabe fazer bem. Só que tem uma característica do Haaland que ela ficou subestimada nesses últimos anos, justamente porque ele não tem a possibilidade de fazer no Manchester City, Ele é que é bom no contra-ataque. ele arrancando em velocidade com a bola. Que assim, ele é que nem uma locomotiva, mano, sai da Ele frente corre que não tem como esquisito, parar. encurvado e vai para fazer gol. Ele fazia isso muito no Dortmund, né? Ele é um cara de quase 2 metros de altura, que tem velocidade para arrancar com a bola, e tem até um gol, que inclusive é no Manchester City, no lançamento do Ederson, que ele tromba com um zagueiro que é maior que ele, e é o zagueiro que vai para o chão, assim, ele é muito forte, ele tem velocidade. Então, um jogo contra a França, que eu imagino que deverá tomar a iniciativa, se eles não ficarem espertos no contra-ataque com o Haaland, é difícil de parar. Então eu vejo um mundo onde o Haaland possa fazer um gol na França e dependendo assim, sai na frente, se fecha todo atrás, ficar um cenário um pouco nebuloso para a seleção francesa. Mas não é Ah, mais com provável. certeza. É, eu só não sei se um gol será suficiente contra França ou Senegal. Mas que ele vai fazer o gol, ele vai. Exato. E chegando aqui com os hermanos, que mamatinha, hein? Que mamatinha esse grupo da Argentina, cara. Argélia, Áustria e Jordânia. É 9 pontos, ou 6, se resolver poupar todo mundo no terceiro jogo. E aqui eu não consigo nem prever quem é que passa na segunda vaga. Assim, é, acho que é tão pau a pau ali, tão elas por elas, que sem nem opinar. É, eu tô vendo aqui os últimos jogos da Argélia. Vem em bom momento. Ganhou da Arábia Saudita recentemente, 2-0. Empatou com o Sudão. Ganhou de Zimbábue. Ganhou de Uganda, da Somália. Empatou com Guiné. Ganhou da Botsuana. Então, assim, é, foi eliminada por Sudão nas quartas de final da Copa Africana de Nações. Então, acho que a Argentina aqui é 9 pontos, a não ser que faça igual o Brasil na última, que coloca os reservas para jogar o terceiro jogo. E aí os outros 3 é briga de cego no escuro, todo mundo se batendo, vamos ver quem soma mais pontos para passar em segundo. Exatamente, eu vou te falar, se a gente não colocar os reservas contra qualquer seleção aí, é favorita, tá? Um grupo Mas espera aí. bem fraco. Ah, com certeza. Eu falei quando estava falando da Polônia, eu falei de Lewandowski e Alaba. Deixo aqui a correção que Alaba é austríaco. Eu não estava pensando, a seleção era vermelho e branco, isso veio na minha cabeça. Mas Alaba é austríaco, não é polonês. Fica aí a correção. Não, mas tá tranquilo, eu também não percebi, mas corrigimos a tempo, ainda no mesmo vídeo. E chegando ao grupo de Portugal, Cristiano Ronaldo em Copa do Mundo sempre gera público para ver os jogos, né? Ver como vai ser as exibições do Cristiano Ronaldo. Apesar de que ele em Copa do Mundo é decepcionante, tá? Vou deixar aqui bem claro minha posição. Como para quem for fanboy do Cristiano Ronaldo, para ficar um pouquinho mais tranquilo. Como eram as Copas do Mundo do Messi até 2022, tá? 2014 ele foi bem, mas 10 e 18 foi bem aquém do que ele poderia entregar. Isso já feito aí, deixando as duas fanbases irritadas, nós temos nesse grupo Portugal. Quem passar de Congo, Jamaica e Nova Caledônia, Uzbequistão e Colômbia. Aqui é Portugal com 9 pontos, Colômbia com 6 e Uzbequistão com 3. Mas esse Uzbequistão com 3 eu não tenho certeza, tá? Os outros dois, eu aposto que vai ser isso. Assim,
fase de grupo, pelo menos Cristiano Ronaldo faz gol, né, o problema dele é quando chega no mata-mata. Então ele vai farmar os golzinhos dele, às vezes, terminar a fase de grupo com 4 gols, 5 gols, não seria estranho pelos adversários, apesar de que mesmo na seleção portuguesa ele já não tem jogado o seu melhor futebol há algum tempo, né, já não é mais o cara da seleção, apesar de ser o nome mais forte. Você tem jogadores que estão jogando melhor do que ele fica lá mais paradão, faz os gols dele, mas assim, não tem muito mais o que acrescentar, né. Portugal e Colômbia vão passar, a Colômbia vem de um bom ciclo, apesar de que eu ainda acho que é um time mais fraco que Portugal, não vai ser um jogo tranquilo, acho que pode complicar, mas fora isso, são 2 times muito abaixo. O Colômbia e Uzbequistão ou Nova Caledônia, Congo, qualquer que seja que passe. Exato. O legal vai ser a festa deles é estar na Copa do Mundo. Eles não têm Exato. nenhuma A pretensão em Copa do Mundo conseguir alguma deles é pra classificação. chegar. Exato. A não ser que a gente tenha uma nova Costa Rica, né. A Costa Sim, Rica ninguém esperava em 2014. exatamente. Costa Rica que estava no grupo da Inglaterra em 2014, que é Uruguai e a Itália. última que é a última seleção aqui, cabeça de chave. E tem no grupo Croácia, Gana e Panamá. Se eu não me engano, Inglaterra e Panamá estavam no mesmo grupo em 2018 também, mas eu não cheguei a conferir. A gente tem a Croácia, que vem de uma semifinal e final de Copa do Mundo, né, 2018 e 22. Gana, que já é uma seleção que tem algum histórico, estava na última Copa do Mundo. Eu me lembro de Gana em outras Copas também, mas aqui acho que passam os europeus. Eu ficaria muito surpreso se Gana ou o próprio Panamá conseguisse é, algum resultado positivo, apesar da Croácia não viver um bom momento. Uma seleção que já é mais rodada, né? Já tem uma bagagem das duas últimas Copas do Mundo bem positiva. Gana que, assim, vem de uma sequência até positiva, quando jogou contra outras seleções africanas, passou em primeiro no seu grupo de eliminatórias, empatou com Chad, ganhou de Mali, de Comoro Comores e qual que é essa outra? República Centro-Africana. É assim, perdeu para a Coreia do Sul de 1-0, perdeu para o Japão de 2-0, que são duas seleções de nível de mata-mata de Copa do Mundo. Então, assim, pode complicar um jogo aqui ou ali. Tem bons jogadores, né? Não é uma seleção que não tem ninguém que saiba jogar futebol. Você tem Thomas Partey, você tem Iñaki Williams. Então, você tem jogadores interessantes, mas realmente, se a gente for analisar em conjunto, é abaixo da Croácia e muito abaixo da Inglaterra. Tanto que esse jogo Gana e Croácia eu consigo ver sendo um jogo assim, qualquer uma das duas pode ganhar, o favoritismo com certeza é da Croácia. E Exato. Se Panamá tivesse, tá aí para ser goleado. se tivesse os irmãos Williams em É Gana, que o né? Se o Nico Nico jogasse pela seleção ganesa, até veria um mundo desse ganhando da Croácia. Mas só com o Inak, que é o irmão ruim da família, acho mais complicado. poxa, mas de irmão ruim é sacanagem. A Williams é bom jogador. É porque o Nico é melhor. Exato. Não, mas é essa a Iñaki lógica. Williams, Ele é o irmão ruim, por quê? Porque o irmão dele é melhor. o Iñaki Williams que tem o recorde de partidas seguidas do Atlético Bilbao, né? Se eu não me engano. Tem algum Hum. recorde assim que ele ficou 400 jogos seguidos jogando, era alguma coisa dessa. Isso aí, chegamos ao último grupo. Tem alguma coisa a mais que você gostaria de destacar ou já falamos de tudo? Acho que temos. Qual é o seu grupo da morte? É o grupo I, né? Eu acho. Não tem muito como fugir, não. Eu acho que é o grupo I. Dependendo de quem passar no grupo F, pode ser ali. Se tiver uma Suécia, não é um grupo muito equilibrado, mas eu vejo talvez seleções mais fortes no grupo I. Então eu vou ficar com ele. França, Senegal, quem vier de Bolívia, Suriname ou Iraque, mas isso aí também não vai fazer ser o grupo da morte, e a Noruega. Acho que é um grupo bem complicado. E qual a sua surpresa para essa Copa? Olhando aí os grupos. Cara, assim, por classificar terceiros colocados, eu acho muito difícil. Vão muita gente para o mata-mata, então acho que ficaria complicado. Eu vejo um mundo que, sei lá, Marrocos pode ganhar do Brasil, apesar de eu torcer para não acontecer. E vou só citar aqui, já que a gente falou do grupo I, melhor, trazer uma lembrança.
Em 2002, França e Senegal estiveram na mesma fase de grupos. Acho que foi a estreia de Senegal em Copas. Ganhou da França e a França foi eliminada no grupo em 2002, vindo de um título mundial. Então, eles vão se enfrentar novamente, vai ser o jogo de estreia para as duas seleções. Pode ser um jogo que dê para surpreender. Não, por passarem mais seleções, é difícil a França ficar fora, mas seria legal a gente rever a história acontecendo. E só um detalhe que eu disse que ia comentar sobre o grupo do Brasil, eu acabei esquecendo. Em 2002, você sabe em qual grupo o Brasil estava, Bruno? Não sei. No grupo C. Em 2018, você sabe em qual grupo a França estava? Não sei. No grupo C. Em 2022, sabe em qual grupo a Argentina estava? Sei, mas vou fingir que eu não sei pra você continuar falando. No grupo C. Ou seja, não precisa nem jogar a Copa do Mundo. Entrega as taças para o Haiti. Diga-se que em 98 o Brasil também estava no grupo de Marrocos e Escócia. E a gente chegou na final e perdeu para a Exatamente. França. Aqui, ó, eu vou falar minha surpresa, tá? Olhando os grupos, olhando os cruzamentos, para mim Equador vai fazer uma Copa muito boa. Acho que é uma boa seleção que caiu num grupo tranquilo de passar e o cruzamento com o grupo F ali eu consigo também ver Equador ganhando. Tá aí, para um grupo bem acessível para o Equador. Se ganhar na estreia ali, já praticamente carimba uma vaga pro mata-mata, que vai ser o jogo contra a Costa do Marfim. Mas é isso. Quem chegou até esse ponto do vídeo precisa fazer o que agora, Bruno? Primeiramente, você deixa o seu like, é para mostrar que você curtiu o nosso conteúdo. Vamos fazer muitos vídeos e muitos vídeos sobre Copa do Mundo, principalmente ano que vem, né, quando estiver chegando mais perto. Mas já vamos entrando aqui no clima, então já deixa seu like, se inscreve para você não perder esses próximos vídeos que a gente vai estar fazendo da Copa do Mundo. Se você gostou do que a gente falou aqui, tem muito mais ainda por vir. Indica esse vídeo também para um amigo, para alguém que não viu o sorteio dos grupos e quer saber o que aconteceu, para alguém que viu e quer ver uma análise mais aprofundada, porque às vezes tem uma ou outra seleção aqui que as pessoas trabalham, não tem como acompanhar, então vão ouvir o que o Matheus tem a dizer sobre a seleção da Nova Caledônia, por exemplo. Então você indica esse vídeo aqui para essa pessoa já estar inteirada dos prováveis cenários aí que vão acontecer na próxima Copa do Mundo. A gente, como sempre, agradece todo mundo que assistiu até aqui. Um abraço. Falou. Valeu!